Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 9 de março. Vamos ver o que aconteceu com o nosso Ibovão da Massa ontem e o que pode impactar no mercado hoje. Como é que está o sentimento dos investidores, tanto lá fora quanto aqui dentro. Beleza? Mas antes de deixar aquele recado, não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação e curtir, né, aí o vídeo e compartilhar com seus amigos para ajudar com que essa informação, o giro de mercado, chegue a mais pessoas. Beleza? Então aqui é um quadro, né, um morning call que nós vamos fazer com fatos e dados sem viés. Beleza? Bom, falando aí agora de Ásia e Pacífico, fechou ali misto, mas agora quando a gente olha os futuros, os índices futuros, que aí ali acaba não fechando, está todo negativo. Então nós temos o externo, né, tanto Ásia e Pacífico, quanto Europa, quanto futuros norte-americanos no vermelho hoje. Então todo mundo ainda com a digestão, né, digerindo os dados ali do que o Powell falou, tanto no Senado quanto na Câmara. Então o discurso continuou sendo hawkish e todo mundo aguardando agora os dados de payroll. Então nós temos amanhã os dados de payroll, que são os dados sobre o mercado de trabalho, que continua muito forte, né? A gente tem aí, foi divulgado que tem mais vagas por pessoas desempregadas, por candidato. Então o mercado de trabalho está muito aquecido ainda nos Estados Unidos. E por um outro ponto, a renda da população, os salários continuam tendo alta moderada. Por quê? É oferta e demanda. Como tem pouca demanda sobre o salário começa a aumentar um pouco mais para poder atrair mais pessoas para o mercado de trabalho. Beleza? Então, esse é o dado que o Fed vai estar de olho e automaticamente todos os investidores ficarão de olho também no dado que sairá amanhã. E tem semana que vem também dados que vão impactar e mexer bastante com o mercado, que são os CPIs nos Estados Unidos. Então a inflação norte-americana vai ficar no radar para a próxima semana. Beleza? Bom, vou trazer aqui para vocês alguns pontos do livro bege que saiu ontem. Vou pegar minha colinha aqui. Bom, separei aqui alguns pontos que para a galera anotar e ficar atenta. Nós temos ali alguns pontos que o livro bege trouxe, que é: o emprego continua a aumentar em ritmo de modesto a moderado. Salários crescem em ritmo moderado. Atividades econômicas, elas cresceram ligeiramente. Então, isso mostra o quê? Nós temos a galera, né, os trabalhadores ganhando dinheiro, a população ganhando dinheiro, e quando está ganhando dinheiro, a galera gasta, não tem como. Então, isso dificulta cada vez mais o Fed a controlar a inflação. E a inflação e juros altos reduzem renda e poder de compra do consumidor, porque aí, como a inflação continua alta, o poder de compra do consumidor acaba caindo. Beleza? Bom, então, por isso que o mercado ele começa a precificar muito mais uma subida de 50 base points, e com isso não adianta, né? É um desconto que acontece no valuation que os investidores fazem sobre os ativos financeiros, e então acaba a bolsa para baixo e os juros para cima, né? A renda fixa para cima. Bom, falando aqui do nosso Brasil, né? Aqui a gente vive num mundo paralelo, né? A gente sempre esteve descolado do externo. Então, enquanto lá estava positivo, aqui a gente estava amargando, né, a negatividade. Mas agora a gente está na contramão. Por quê? Muito do pessimismo dos investidores brasileiros, dos investidores locais, é justamente a questão do descontrole fiscal e o problema entre o atrito que sempre houve dentro da política. Então isso acaba gerando um risco político alto e carregando um pouco mais de risco Brasil, certo? Então quando a gente olha basicamente o nosso mercado, a gente vê essa lateralização, que é essa indecisão, que aí depois eu vou mostrar ali o gráfico que a galera gostou, e vou trazer também como ficaram os setores, né, ontem. Então, quando a gente olha esse gráfico, essa indecisão é justamente o giro que a galera fica fazendo na carteira por indecisão, não sabe para onde vai, se o mercado é para baixo ou se o mercado é para cima. Beleza? O que anima os mercados aqui? Ontem a fala da Tebet falando sobre o arcabouço fiscal,
né? Essa notícia caiu muito bem no mercado, então a gente vê que o setor econômico do governo ele está começando a agradar, falar e agir de fato, né? Saíram do palanque, saíram daquela fala que era muito política, muito questão eleitoral, certo? Então agora, quando começam as ações, o mercado começa a enxergar que as coisas estão se resolvendo. Então ela falou que o arcabouço fiscal vai olhar tanto para a receita quanto para a despesa, né? Não vai olhar só para um lado. E ela mencionou também, reforçou que não existe social sem o fiscal. Então as coisas começam a se alinhar. O Haddad com o Campos Neto começam também a se alinhar. Então todo esse atrito em volta da política começam a ter um alívio. Então se esse alívio está chegando, o que acontece com os DIs? Os DIs começam a despressurizar parte do que estava precificado desse atrito, certo? Porque quando a gente tem lideranças brigando, isso é um risco para o país, porque você tem a cabeça, vamos botar assim, do país, quem direciona o país, em conflito constante, beleza? Então isso pode ocorrer qualquer problema. Então a galera acaba precificando isso no dólar, nos juros. Então, com esse alívio, os DIs começam a ceder, aí a bolsa começou, né, a renda variável começa a se fortalecer. Até porque, com esse arcabouço fiscal, a gente vê, né, os investidores começam a enxergar um corte mais prematuro da taxa de juros. Então, isso mexeu nos juros para baixo, fortalecendo assim o real frente ao dólar, porque aí o dólar também começa a ceder um pouco mais, e a renda variável fica atrativa. Nós tivemos setores de educação também animados pela questão do corte dos juros e a revisão do programa FIES. O ministro Camilo ele mencionou que está criando um grupo para diagnosticar a questão do FIES, então isso é bom, é positivo para o setor de educação. O setor de educação também puxou forte ontem, então isso acabou jogando o nosso Ibovão da massa aí para cima de 2%, beleza? Agora, hoje, Vinícius, o que pode ocorrer hoje? Hoje, o cenário lá fora não é dos melhores. No entanto, a nosso cenário interno, ele é positivo. Então pode ter aí, tem espaço para mais altas, beleza? Vou trazer aqui o gráfico para vocês, né? Que vocês gostam pra caramba do gráfico. Mas antes vamos falar aqui de como ficaram os setores, né, do Ibovespa. Então a gente vê aqui os setores financeiros positivos, têm um impacto positivo, porque eles sofrem bastante com a questão do risco, né, do mercado de crédito que tá assolando aí também a cabeça dos investidores. Então, com os juros mais baixos, esse programa desenrola. Então, tem informações, notícias que fazem com que o setor fique positivo. O petróleo também subiu, todos os setores basicamente aqui, se a gente olhar, fecharam no campo positivo. Beleza? Bom, nosso Ibovão da massa aqui, vamos trazer aquela... Deixa eu tentar colocar mais para cá. Opa, o que houve? Pronto. Nosso Ibovão da massa continua a lateralização. Vini, tem espaço para mais altas? Como falei, tem espaço para mais altas. Se a gente olhar aqui no mês passado, a nossa queda foi de 7,5%. Então, aqui segurou bastante, né? Mostrou o suporte. Então, com as notícias e as ações que o governo tem tomado, está mostrando cenário positivo. Então, espaço para mais altas tem, porque a gente está dentro do caixote ainda. Estamos dentro do caixote, como falei. Então, essa lateralização pode ocorrer. Agora, se o cenário continuar positivo, aí a gente pode ver a bolsa aqui acima dos 120 mil pontos. A galera querendo botar o terno e a gravata do evento, tá mais esperado do ano, beleza? Então, esses são os pontos aqui. Vamos pegar aqui o da doleta, que a galera também pediu para ver a doleta.
E muita gente me pergunta, Vini, tem espaço para o dólar ficar abaixo dos R$ 5? Deixa eu voltar meu rostinho aqui para cá. Bom, a galera também pergunta, tem espaço para um dólar abaixo de R$ 5? Espaço tem. Se eu for precificar o dólar, eu vejo um dólar aí basicamente a 4,90, 4,80, se a gente parar para analisar. Mas com toda essa questão fiscal, com todo esse problema político, não vejo o dólar abaixo de 5. Então, a galera começa a perguntar, o dólar é basicamente o cemitério dos economistas. Então, qual é a minha política? Dólar de 5 a 5,10 eu tomo. Pronto, acabou. Não vou mais falar sobre isso. Certo? Agora, mas pode chegar a 4,90, 4,80. Tá, se chegar a gente compra mais. Porque nunca é ruim comprar dólar, dolarizar algumas coisas. Beleza? Bom, então fiquem atentos, pessoal. Hoje é uma agenda fraca, não tem muita coisa para acontecer. Amanhã é que vai continuar a direção, né? Começou com Powell, então nós vamos ver agora mercado de trabalho amanhã e semana que vem a questão dos CPIs, que é a inflação norte-americana. Falou? Fiquem atentos a isso e as notícias que envolverem a questão do arcabouço fiscal, que deve ser anunciado antes da reunião do Copom. Falou? Eita, deu uma trava aqui. Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais um Giro de Mercado.